Um santo viveu entre nós. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao nosso programa. Mais uma vez um prazer enorme estar aqui. E hoje estamos recebendo mais um convidado especial que tem uma grande história para partilhar conosco sobre esse homem santo que viveu em nossa comunidade, Padre André. Mais uma vez, gostaria de pedir a todos vocês que curtam este vídeo, compartilhem com seus amigos e também comente. Agora nós liberamos aí para vocês poder fazer os comentários. Então não se esqueça, comentem, curtam e mandam para os seus amigos. E vamos lá, né? Hoje uma presença muito especial. Dom, muitíssimo obrigado pelo senhor vir. Sabemos o quanto que a sua agenda tem várias coisas, né, que o senhor precisa fazer, mas o senhor, como sempre, abrindo aí um horário e espaço para a gente poder conversar. Então, seja bem-vindo ao nosso espaço, à nossa casa aqui, né, que é a sua casa também, e que o senhor possa falar, né, e partilhar muito sobre a vida deste homem santo. Muito obrigado, Léo. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, de poder falar a respeito do Padre André, servo de Deus, Padre André Bortolomeotti, que marcou a vida desta cidade e cuja ação, ainda hoje, nós sentimos o efeito dela, pelo bem que ele realizou aqui entre nós. Isso, né, Dom? O senhor foi muito citado, né, aqui, seja nas nossas câmeras aqui, né, como no último episódio, como fora delas, né? Muitos que vieram aqui falaram, olha, o Dom Milton escutou muita gente, ele escutou muitos relatos, e isso que deu essa necessidade, essa vontade dele de iniciar todo o processo. Mas nós vamos começar, Dom, um pouquinho antes. Queria saber do senhor, primeiro, quem é, de onde que o senhor vem, a sua caminhada, né, jornada, e como que o senhor veio parar aqui, né, para o senhor que não conheceu, mas como que o senhor veio parar aqui, que o senhor começou a se ambientar com a vida do Padre André? Então, eu sou natural de uma cidadezinha aqui próxima, chamada Taiúva, que é também a cidade natal de Dom José de Matos Pereira, que foi o primeiro bispo da Diocese de Barretos. Ele é primo do meu pai, então nós temos um parentesco, né? E lá eu cresci, fiz o ensino fundamental, o ensino médio. Em 1981 eu ingressei no Seminário Provincial de Ribeirão Preto como seminarista da Diocese de Jaboticabal. Lá eu cursei os 2 anos de filosofia e 4 anos de teologia. Em 1986 eu terminei o meu curso acadêmico, já tinha sido ordenado diácono em julho de 86, mas eu não tinha a idade necessária para a ordenação presbiteral. Então foi preciso que eu esperasse 9 meses, e assim mesmo foi preciso uma dispensa da Santa Sé para que o bispo pudesse me ordenar com 23 anos e 9 meses. E eu fui ordenado no dia 5 de setembro de 1987. A minha trajetória como presbítero, como padre, eu a fiz toda na Diocese de Jaboticabal. Como vigário paroquial na paróquia São João Batista e Nossa Senhora Aparecida em Bebedouro, depois como vigário paroquial da paróquia São Benedito em Jaboticabal, e depois como pároco na Catedral Diocesana Nossa Senhora do Carmo, e finalmente como pároco na paróquia Nossa Senhora Aparecida em Bebedouro. Em 2009, eu fui nomeado bispo auxiliar de São Paulo. Fui ordenado bispo no dia 27 de dezembro de 2009 e iniciei o meu ministério na Arquidiocese de São Paulo em fevereiro de 2010. Lá eu fiquei praticamente quase 5 anos. Em novembro de 2014,
eu fui nomeado bispo diocesano de Barretos e aqui iniciei o meu ministério dia 21 de dezembro de 2014, portanto, neste ano eu completo 10 anos aqui na Diocese de Barretos. Eu me lembro que quando o senhor chegou, eu fui lá, se não me engano, participar da acolhida. E aí, roxão, bonito, né, Dom? É uma missa bonita, né? E aí ali, quando o senhor chega em 2014, o Padre André já tinha falecido há mais ou menos 4 anos, né? Então, qual é a primeira experiência? Já naquele momento, o senhor já ouviu alguma coisa sobre ele? O senhor já o conhecia antes? Como é que foi essa sua primeira experiência com ele? À medida que eu fui me integrando na vida da diocese, conhecendo as pessoas, era muito comum, muito frequente as pessoas falarem, comentarem a respeito do Padre André, né? Não, porque o Padre André era assim, porque o Padre André fazia isso, olha, o Padre André marcou a nossa vida, olha, aquele homem era um santo, ele era uma pessoa assim extraordinária, ele se destacava por isso, por aquilo, pelo amor dele pelos pobres, pela sensibilidade dele com aqueles que ninguém queria. Por exemplo, era o único padre que visitava a cadeia aqui em Barretos. Ele frequentava o prostíbulo, ele ia fazer pastoral, trabalho apostólico juntamente das prostitutas, e se falava muito, né? E eu fui me dando conta de que eu estava diante de alguém que era de fato santo. Depois o fato dele ser sepultado na igreja, né? Isso me chamou muita atenção, porque ele foi sepultado aqui, a primeira sepultura dele foi aqui, e agora ele está aqui sob o altar. Então, esse fato me chamou muita atenção, né? Depois eu fui ouvindo, olha, no dia que ele foi no velório dele, quando trouxeram o corpo dele para cá, havia uma faixa que dizia: um santo viveu entre nós, né? Então, eu fui juntando todos esses elementos, todas essas notícias, esses fatos, e eu não tive dúvida de que aqui eu estava diante de alguém extraordinário, né? Que marcou a comunidade de Barretos e que não poderia ficar apenas o exemplo não podia se limitar apenas à cidade de Barretos. Nós não podemos perder de vista que era um homem que foi um padre, um padre, que até os 90 anos, apesar da idade, apesar das limitações físicas, apesar da saúde precária, era alguém que não pensava em si, era alguém que sempre estava pronto para atender aqueles que precisavam da sua ajuda. Então isso foi me impactando de tal forma que então aí eu pensei, é preciso que a gente inicie um processo de beatificação, porque esse exemplo não pode ficar apenas aqui em Barretos. É um exemplo que tem que se divulgar, né? E nada como um processo de beatificação para a gente tornar conhecido o exemplo de pessoas como ele e a gente possa experimentar também a sua intercessão. Isso é bem legal, né, Dom? Porque o senhor caminha com a essência do que é ser santo, né? Que é ser exemplo para nós, né? Ser exemplo. Ser exemplo daquilo que, olha, este homem é um homem santo e é um exemplo de como servir a Deus e ao seu povo, né? Isso é bem bacana. E aí, então, o senhor chega, o senhor ouve muitos relatos, né? Entre esses relatos, o senhor se lembra de algum ou alguns que te marcou mais e que te deu essa necessidade ainda maior, que te acendeu essa chama realmente? Então, me chamou muita atenção o testemunho do Henrique Prata. Ele falando do zelo do Padre André com as coisas de Deus, né? Depois também um fato muito interessante, quando foi o Henrique praticamente construiu aquela igreja do Sagrado Coração, que hoje é a sede do vicariato
para a Pastoral da Saúde, aqui em Barretos, construiu para o Padre André, né? E o Padre André não pôde tomar posse da paróquia, da capela, né? Por uma decisão do bispo, levado por algumas circunstâncias, o bispo destinou aquela paróquia, aquela capela, para a paróquia de São Luís Gonzaga. E, na verdade, aquela capela foi construída para o Padre André. E o Padre André aceitou isso com toda humildade, com toda obediência, no espírito de obediência, e isso me chamou muito a atenção. Olha, isso é coisa de santo. Porque, para visualizar assim, um pouco melhor, eu acho que para um padre receber isso deveria ser uma grande realização, né? Uma realização. Uma grande realização, até mesmo profissional, né? A gente às vezes, ao menos eu tenho isso, Dom, a gente às vezes percebe que não olha para o padre como um profissional, né? Que almeja ali algumas coisas, né? Então, o senhor acha que naquele momento ali realmente ele queria muito, né? Eu não vejo o padre como profissional, eu vejo o padre como um vocacionado. Na minha compreensão, o que nos realiza enquanto padre, enquanto bispo, é o fato de estar com o povo, estar com as pessoas. O Padre André tinha se emeritado, ou seja, estava aposentado. Como padre, ele desejava um lugarzinho onde ele pudesse pudesse celebrar diariamente a missa, pudesse manter o contato com as pessoas, né? Não que ele não tivesse aqui, mas eu acho que no fundo o Henrique percebeu isso e queria que de fato aquela igreja fosse onde ele pudesse continuar celebrando, atendendo as pessoas, como capelão daquela capela. Então, o Henrique fez o maior esforço para construir aquela capela, e quando chega o momento de entregar a capela ao Padre André, quer dizer, o bispo, levado por uma série de circunstâncias, e tendo em vista que estava no território da paróquia São Luís, entrega aos cuidados da paróquia São Luís, né? Né? Porque às vezes também o bispo acaba tendo que tomar algumas decisões que não depende tanto de... Aí o Henrique diz que no dia, quando ele fica sabendo, no dia, né, ele chega lá no escritório dele, olha quem que está lá, o Padre André. E o Henrique diz, olha, eu já marquei uma hora para conversar com o bispo, eu não aceito isso. O Padre André falou, não, senhor, o que ele determinou está determinado. Obediência. Eu não quero fazer nada em desacordo com o bispo. Aceitou, sem reclamação, sem murmuração. Isso é coisa de santo. Isso é bacana, Dom. E aí, o Padre André, a sua história corre, né, realmente pela nossa comunidade, pela nossa cidade. E aí, disso daí tudo, eu ouço muitas pessoas falarem o seguinte: olha, o Padre André, ele me inspirou a muitas coisas na minha família, com os meus filhos, com a minha vocação. E nós recebemos aqui também alguns padres que falaram, olha, isso que o Padre André fez me inspirou a ser um padre melhor. Queria saber agora do senhor como padre. Foi muito legal até que o senhor me acalmou o coração, porque eu nunca consegui ver o padre como profissional, mas uma vez me falaram, não, você tem que olhar o padre como profissional. E não, é uma vocação verdadeiramente. E uma vocação precisa de inspiração. Como o Padre André te inspirou a, às vezes, ser um padre melhor? Eu penso que o Padre André, é preciso que a gente faça uma distinção. Ele não foi um assistente social. Ele se empenhou na construção da Casa Madre Paulina, ele atendia os pobres, ele tinha aquilo que ele tinha, não era para ele, era para os outros. Ele ia ao encontro daquelas pessoas que estavam mais necessitadas, famílias, jovens, na cadeia, etc. Então, o Padre André também alimentava uma forte vida de fé, uma forte vida de oração, né?
Então, você ouvindo os testemunhos a respeito do Padre André, isso também chamava muito atenção, o tempo que ele passava diante de Cristo na Eucaristia, o tempo que ele reservava para estar diante de Deus, não é? Então, como é que ele pode ajudar um padre a ser melhor? Em primeiro lugar, ele pode ajuda um padre a ser melhor quando ele faz o padre entender que a vida dele não pode ser um ativismo desenfreado. Ele tem que ter tempos, ele tem que ter pausas, criar pausas na vida dele. Pausas para estar com Cristo, para estar diante de Deus, para ouvir a palavra de Deus, né? Tem que ter pausa para poder descansar. E tem que saber também que a nossa vida é uma vida que nós vivemos não para nós, mas para os outros. Então, tudo isso é que me permite viver a minha vida para atender às necessidades dos outros. Por que eu estou com Cristo? Por que eu reservo tempo para estar com Deus? Para que eu reservo tempo para preparar a minha homilia? Por que eu reservo tempo para poder descansar? Para que eu tenha o maior tempo possível para atender as pessoas, atender bem as pessoas. E eu acho que esse foi um dos exemplos que fez o Padre André. Uma consciência, né, Dom, de que eu sou humano, sou frágil, Sim. sou fraco, né? E aí, o senhor me falou aqui algumas coisas que te levaram, né? Isso é muito bonito, mas assim, o senhor sabia que não ia ser fácil. O senhor sabe que um processo demora muito tempo, né? E que demanda um grande esforço físico, espiritual também, financeiro. Como é que o senhor estava diante de tudo isso? O senhor falou, não, eu vou enfrentar. O senhor teve algum apoio para encabeçar, para iniciar esse processo? Em primeiro lugar, sim, eu tinha consciência de que não é algo fácil. Então, eu tive que cumprir todo um protocolo, né? Então, a primeira coisa que eu tive que fazer foi ouvir o Conselho de Presbíteros da Diocese de Barretos. Se o Conselho achava conveniente que nós abraçássemos essa causa. E o Conselho foi unânime em aceitar essa proposta. Depois eu tive que consultar a congregação de Jesus, dos padres de Jesus sacerdote, né? Se eles queriam, por conta deles, assumir o processo, ou se eles davam autorização para a diocese assumir o processo. E os padres aceitaram a proposta e nos concederam a autorização para que nós pudéssemos iniciar o processo. Depois, o processo geralmente se dá no lugar onde o padre ou o servo de Deus morreu. Então, o Padre André morreu em São José do Rio Preto. Então, eu precisei de uma transferência. O bispo de Rio Preto transferir para Barretos o processo de beatificação. Então, Dom Tomé, na época, era o bispo, e ele concedeu a licença para que nós pudéssemos fazer o processo aqui. Eu precisei do parecer dos bispos da província eclesiástica, são 9 bispos. Numa das reuniões da província eclesiástica, eu apresentei o pedido aos bispos e unanimemente eles aceitaram. E todos eles conheciam a história do Padre André? Não conheciam. Mas, enfim, quando um bispo propõe um pedido desse, evidentemente que o bispo deve ter razões bastante sólidas para poder iniciar um processo como esse. Então, os bispos aceitaram sem dificuldade. Aí tem que se elaborar uma ata, os bispos têm que assinar, como também o padre Dom Tomé, na época, precisou assinar um documento, aquela coisa toda. Os padres aqui também. Tudo isso é tudo documentado, passo por passo, tudo documentado. Aí, então, nós marcamos a data para o início do processo, né? Então, nós marcamos para dia 8 de setembro de 2016.
O tempo para iniciar um processo exige 5 anos após a morte do servo de Deus. Como ele morreu em 2010, 5 anos em 2015, 8 de setembro de 2016, nós instalamos o Tribunal para a Causa dos Santos, o tribunal constituído de alguns padres que foram ouvindo as testemunhas, né? Então foram sendo chamadas as testemunhas de pessoas, senhores, senhoras, padres, que conviveram com o padre André, que foram lá dar um testemunho. O processo ele é feito a partir de algumas questões, de 40 questões, né, que vão tratar das virtudes teologais e das virtudes morais, né? Então, virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Como é que ele viveu essas virtudes? Se ele teve uma vida de fé, né? Ele viveu uma vida de esperança, a vida de caridade, como é que ele viveu? Mas não é só dizer se ele viveu, é como é que ele viveu, né? E aí também foi exigido a questão das virtudes morais, prudência, justiça, temperança, e agora tem uma outra que eu não me lembro, né? Então, são examinadas como é que ele viveu, ele foi justo, ele viveu a justiça, ele viveu a prudência, a temperança, né? E assim por diante. E a partir daí, então, é feito o relatório. Então, aí o tribunal vai elaborando, vai recolhendo os testemunhos, né? Depois aconteceu, também foi necessário constituir uma comissão histórica. A comissão histórica recolheu tudo aquilo que ele escreveu, tudo aquilo que foi matéria de jornal, vídeos, tudo aquilo aonde ele apareceu, né? Esse material foi submetido aos censores teológicos. Os censores teológicos são 10 padres, ou mestres, ou doutor em teologia, que vão lendo essa documentação histórica, retiros, cartas, e-mails, né? E-mails, textos que ele foi lá escrevendo, e vão fazendo uma análise detalhada a esse respeito. Feita essa leitura, o censor tem que apresentar um texto no qual ele diz: olha, o padre André viveu heroicamente a fé, e ele vai citando aquilo que ele foi lendo, então vai se elaborando um documento que vai ser apresentado ao dicastério para a causa dos santos. Uma coisa muito extraordinária, Léo, é que geralmente essa etapa do processo, que é a etapa diocesana, isso leva tempo, geralmente 15 anos, 10, 15 anos. E para que isso aconteça, é preciso ser nomeado um postulador diocesano. E eu nomeei a Lucila, que é a postuladora diocesana. Então, ela que coordenou todo esse trabalho, né? Então, é preciso um postulador e um vice-postulador, que é o padre Constante, né? O padre Constante ficou responsável na arrecadação de fundos, e a Lucila ficou responsável por essa etapa diocesana do processo. Então, essa etapa do processo não é rápida. E aqui foram 5 anos. Foi muito rápido, né? E olha, nós já entregamos o dicastério para o ano passado. Já levei 2 grandes caixas com mais de 800 folhas, né? Já entreguei para a causa dos santos. Então, veja, é um processo que está caminhando muito rápido, né? Nós já nomeei, inclusive, um postulador da fase romana, porque tem que ter alguém lá que vai acompanhar o processo lá. E, evidentemente, que isso é difícil encontrar alguém que tenha disponibilidade. E nós encontramos um senhor que foi postulador, ele era carmelita, foi postulador da ordem,
Um homem que tem experiência com isso, que sabe, e ele assumiu a fase romana do processo. Ele está acompanhando lá. Então, vejam, são coisas assim extraordinárias, né, que vão acontecendo e que vão confirmando, né, na minha compreensão, vão confirmando, de fato, a extraordinariedade da vida do Padre André. Então, foi muito legal o senhor poder partilhar isso, né, porque a gente acaba, como leigos, né, a gente acaba ficando mesmo sem saber, né, e até acha que está demorando muito, né? Nossa, está demorando muito, está demorando. Muito rápido. Mas não, né? Está indo muito rápido. Eu mesmo posso aqui partilhar uma experiência pessoal, que quando o Padre Constante me chamou para ser copista da causa, ele me chamou e eu fui, e aí eu tive dimensão da quantidade de documentos, da quantidade de materiais que se tinha sobre o Padre André. E aí eu tendo que ler tudo, né, para poder organizar ali, eu percebi e tive ainda mais o reforço, a constatação de que esse homem era um homem santo, né? Eu ali que vivi somente 11 anos, né, da minha vida, porque ele falece em 2010, eu tinha 11 anos, mas tinha escutado falar muito, né, e na causa ali aos 22 anos pude ver realmente e constatar o quanto esse homem era um homem santo realmente, Dom. E hoje então o processo está em Roma, né, ele fica lá. Quais as expectativas que o senhor tem lá agora? O senhor acha que vai demorar muito, demora muito tempo? Agora, os oficiais do dicastério, agora eu já sei, eu já soube que aquilo que foi enviado foi classificado em 10 volumes, né? Então agora o oficial do dicastério vai começar a ler esses textos e ele tem que apresentar uma posício. A posício é um texto, uma apostila, né? 200, 300 páginas, onde ele faz um resumo de tudo aquilo que foi recebido para apresentar para o prefeito da congregação, do dicastério, que por sua vez vai passar por uma banca de examinadores, e uma vez aprovado, o Padre André é declarado venerável, né? Bom, nessa posício, é possível, na fase romana, que o postulador romano apresente ao dicastério algumas pessoas que podem ajudar a fazer a posício. Então ele já tem, inclusive, uma pessoa que já está preparada, que tem experiência nisso, que vai ajudar os oficiais do dicastério a preparar a posício. Então isso nós ganhamos tempo. Então vamos dizer assim, a partir do momento que eles começarem a posício, no prazo de 4 anos, 5 anos, isso já está pronto, né? Se de fato se na posício ficar bem claro que o Padre André viveu heroicamente as virtudes, ele já é declarado venerável. Declarado venerável, aí só precisa um milagre para a beatificação, né? Então nós estamos agora na fase de aguardar o início da posício. Mas isso não significa que não pode aparecer agora o milagre, não, né? Até por isso, né, Dom, a gente sempre reforça, né, todos os nossos episódios, a gente reforça que este programa, ele está indo ao ar, primeiramente, para poder falar mesmo, né, e dar esse exemplo de homem, esse exemplo de fé que o Padre André foi, mas também para estimular as pessoas a poder pedir a sua intercessão para que o milagre possa aparecer, porque também ganhamos tempo, né? Ganhamos, olha, se surge um milagre, nós alavancamos o processo caminha mais rápido. Então, olha, eu já tenho ouvido muitas pessoas falarem de graças extraordinárias do Padre André, né, obtidas por intercessão do Padre André. Então, é preciso que a gente agora faça violência ao céu, que a gente peça a Deus que Ele manifeste a santidade do Padre André por um milagre,
né? Então, agora, mais do que nunca, nós precisamos desse milagre. O da minha mãe mesmo, né, Dom? Pois é. Sua mãe com Covid, a ponto de ser entubada, sonha com o Padre André, no outro dia de manhã ela tem alta. Dorme rezando para ele. Dorme rezando para ele, no outro dia tem alta. Tem alta. Eu até fico emocionado porque é até bom o senhor estar aqui, né? Porque naquele momento a gente, passando por todas as dificuldades, tendo perdido meu avô, a minha avó já, né? Estava com tubos, né? E entubada. E os médicos, a cada dia, era uma ligação de, olha, não tem mais o que fazer, sua mãe, ela está piorando, ela piorou. E a gente sempre rezando. E a gente tem os santinhos do Padre André, que eles ficam ali, né? Do lado. E aí a minha mãe, depois, eles ligaram um dia antes, falaram, ó, se sua mãe tiver 5% de piora, nós vamos ter que entubar sua mãe. E era o medo da vida dela, era esse, era ser entubada. Então ali depois, né, no outro dia os médicos ligam e ainda brinca, né, falam, ó, leva essa mulher embora aqui que está enchendo o saco já tá, a gente já não aguenta mais Vilminha aqui, né, leva ela precisa ir lá para sua casa. Então a gente sai admirado, e o senhor foi lá, né, o senhor deixou com o Padre Constante, né, para o Padre Constante levar uma oração, né, para ela. E isso marcou muito, porque depois ela chega na nossa casa e ela não leva oxigênio, nada, né? Porque todo mundo que estava saindo, saía com com O2, né, alguma coisa ali, máscara. Minha mãe não, saiu sem nada. E aí ela falou que foi dormir rezando para ele, sonha com ele, no outro dia acorda muito melhor, né? Então, são relatos que nem esse, né, Dom, que a gente precisa escutar mesmo, e precisa ter essa fé, né? Essa fé de pedir para que ele possa realmente interceder por nós, né? Como o Padre Constante falou no último episódio, ele está um pouco mais perto de Deus, né? Pelo quanto que ele é santo, ele está um pouco mais perto, né? Ele está em Deus, né? Está em Deus. Isso. Você havia comentado comigo que atribuição que eu daria ao Padre André. Isso. Né? Que a gente invoca Santa Rita como causa das causas impossíveis. Santo Expedito, as causas urgentes. Santo Ivo, padroeiro dos advogados. Então nós atribuímos sempre ao santo vamos dizer, uma especialidade. Eu daria o Padre André, o padre dos necessitados. Então, se você tem alguma necessidade, você recorre a ele. Porque são muitas as graças que a gente já tem ouvido, das mais diversas situações, das mais diversas necessidades, e o Padre André é especialista nisso. Bom, muitíssimo obrigado. Eu acho que nós ainda teríamos mais horas e horas aqui conversando, falando sobre o Padre André, mas eu acho que a gente pode guardar um pouquinho disso para a segunda temporada, né? Isso. E se Deus quiser aí, nós já estamos começando a preparar tudo isso para vocês, porque estamos tendo repercussões muito positivas, né? Estão falando mais sobre o Padre André, esse é o nosso maior objetivo, né? Divulgar sobre este homem santo que viveu no meio de nós. Como diria aquela faixa que o senhor falou, um santo viveu entre nós. Então, Dom, queria que o senhor agora desse uma última palavra final, né, falando aí alguma mensagem para quem está aí acompanhando a gente. Eu diria que o Padre André nos ensina que a fé é capaz de remover montanhas. Humanamente dizendo, era um homem que tinha suas limitações, não era um expert em muitas coisas. Eu acredito que já foi dito aqui que ele não tinha experiência de construção, não tinha experiência assim de administrar, né? E olha o quanto esse homem construiu aqui em Barretos. A administração dele é uma administração extraordinária. Então tudo isso movido por quê? Por fé.
Então a fé é capaz de remover montanhas. Aquilo que pode parecer impossível, se nós cremos, é possível para nós. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, Léo, agradeço a oportunidade de estar aqui. Deus me pague. Muito obrigado. E é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Você aí, mais uma vez, curta, compartilha, comente. Passe isso daqui para aquelas pessoas que conheceram e que ainda não conheceram o Padre André. Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe a todos vocês. E até o nosso próximo e último episódio desta primeira temporada de Um Santo Viveu Entre Nós.